Então, esse assunto dos temperamentos é algo que todo mundo tem interesse em saber, né? A gente fala, aquela pessoa é bem-humorada, nossa, fulano tem um temperamento tão difícil. Então, o tema de temperamentos sempre é instigante, a gente saber qual que é o nosso e perceber o do outro. E normalmente é muito mais fácil perceber o do outro, né? Do outro a gente consegue ver com muito mais facilidade a forma como ele lida com os problemas, a forma de pensar. E às vezes esse autoconhecimento de olhar para a gente mesmo, a gente tem mais dificuldade de perceber. E o mapa natal ajuda muito a gente nisso. E eu queria contar para vocês um pouquinho desse paralelo, tá? Então esse tema dos temperamentos vem lá antes de Cristo, né? Hipócrates que já falava do colérico, do sanguíneo, do fleumático, do melancólico. E a gente consegue fazer esse paralelo com os elementos do mapa natal. E são 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Então, se são 4 elementos e são 12 signos, cada elemento tem 3 signos que correspondem a esse elemento. Então, os signos de fogo são 3: Áries, Leão e Sagitário. Então, todos nós temos esses 3 signos no nosso mapa. Aliás, temos todos os signos. Mas se tiver planetas nesses signos do nosso mapa, esses planetas que são os que agem, são os que fazem acontecer as coisas no nosso mapa, eles vão ter que seguir o temperamento e a forma de se conduzir desses 3 signos. Então, o que é o signo de fogo? O signo de fogo é entusiasta, quer iniciar, ele quer aventurar, ele quer fazer as coisas acontecerem na vida. Então, esse ânimo de fazer as coisas, esse ímpeto de fazer as coisas é característica desse temperamento, desse elemento fogo. Só que é um fogo diferente, um fogo ariano, de um fogo leonino, de um fogo sagitariano. Então, pensa assim, o fogo do Áries é um fogo rasteirinho, sabe aquele fogo que pegou na beira da estrada, que vai rapidinho assim? Por quê? Áries tem essa ânsia de iniciar as coisas, de começar, de ir pra frente, de ter pressa, de querer ir rápido. O fogo de Leão já é diferente. O fogo de Leão é uma fogueira bonita. Sabe aquela fogueira que a gente monta nos dias de São João? Que tem que ficar no meio do pátio? Então, o leão, ele precisa aparecer. E não aparecer ele, aparecer as obras que ele faz. Ele precisa ter visibilidade. E até tá na Bíblia, né? A gente não acende a lamparina e para por embaixo da mesa. Se a gente acendeu uma fogueira, é para tornar visível. É para tornar suas obras conhecidas. Tá? Então a gente não tá falando de algo egocêntrico. A gente tá falando que o leão, um planeta em leão, ele precisa mostrar o que ele faz. Isso precisa dar visibilidade. Então, sempre que tiver algum planeta nesse signo no nosso mapa, pode ser o Sol, se você for de Leão, ou podem ser algum outro planeta que está nesse signo, você precisa dar visibilidade a isso na sua vida. Tá bom? Outro fogo que falta, fogo de Sagitário. Sagitário quem é? Sagitário é um centauro, certo? Metade cavalo, metade humano. E ele tem um arco na mão, um arco e flecha. E até o símbolo do Sagitário é a flecha. Então essa flecha, ele está apontando para longe, para o distante. Então, só fazendo a imagem do fogo, para a gente entender um pouquinho isso, se o leão é a fogueira, sabe quando a gente joga folha seca na fogueira e saem aquelas centelhinhas assim, ó, para longe, brilhando na noite? Esse é o fogo de Sagitário. Sagitário quer ir para longe. Sagitário, ele quer se movimentar. Sagitário quer se aventurar, descobrir novos meios de pensar. Sagitário gosta do estrangeiro, do que é novidade, novas culturas. Ele quer expandir, quer ir além, quer ir atrás de conhecimento. E que tá longe.
Então, quando a gente olhar no nosso mapa onde está Sagitário, e se tem algum planeta em Sagitário, é onde a gente precisa se expandir, onde a gente precisa ir além. E onde tiver Áries no nosso mapa, e tiver a casa que tiver Áries, e o planeta que tiver dentro lá dessa energia, a gente precisa iniciar as coisas na vida. Não pode ficar parado. Tá bom? Então, essa energia de fogo. E no paralelo do comportamento, né, dos temperamentos, é o colérico, né? O colérico é uma pessoa que tem predomínio do elemento fogo no mapa. Tá bom? O próximo elemento que eu vou falar é o elemento terra. Terra quer construir, terra quer materializar, concretizar. Então, tudo que é matéria, tudo que é concreto, tudo que é visível, tem a ver com essa energia. O que a gente está falando aqui, esses 4 elementos, mostram um padrão de energia no nosso mapa. Então, onde a gente tem casas de terra, onde a gente tem signos de terra, a gente precisa tornar visível, dar concretude, dar substância àquele assunto daquela casa. E quais são os 3 signos, então, de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Então, todos nós temos esses 3 signos no nosso mapa. E onde a gente tiver esse signo, a gente precisa materializar alguma coisa. A terra de Touro é a terra que dá substância, dá suporte, dá sustento. Então, assim, o Touro precisa de garantias. O Touro precisa saber onde está pisando. Ele quer uma segurança física, uma segurança financeira. E é interessante que o touro é o símbolo, né, da Bolsa de Valores, é o touro, né? Quando a bolsa está indo bem, até na frente da Bolsa de Valores tem o touro. Então, que mostra isso, mostra essa produtividade, essa segurança de que você vai sobreviver. E tanto é que o touro é o que consegue produzir os bezerrinhos, né? O boi é castrado, o touro é o que produz o sêmen, né? Que insemina as vacas, que dá várias produções. Então, onde você tiver que ter segurança no seu mapa, onde você tiver que produzir, usar os recursos que você tem, qualquer planeta que você tiver em touro, a casa de touro, essa energia que vai ser demandada de você. A energia de Virgem, a energia de terra também, só que é uma terra produtiva, é onde você semeia para colher. A Virgem, a simbologia dela é uma mulher com um ramo de trigo na mão, que nenhum ser humano passe fome. Então, a terra de Virgem é uma terra que tem que ter utilidade, que tem que prestar serviço. Ela é uma terra que tem que ser útil para outras pessoas. E ela vai se aperfeiçoar em relação a isso, vai buscar novas ferramentas, novas metodologias, um novo jeito de entregar algo melhor. Então, ela sempre vai estar entregando alguma coisa. Por isso que a Virgem, onde está a Virgem no seu mapa, é onde você precisa ser imprescindível na vida. A outra terra é a terra de Capricórnio. E Capricórnio, a imagem de Capricórnio é um cabrito montanhês. E ele vai subir a montanha. E ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem uma ambição. E por ter essa ambição, que é chegar no topo da montanha, ele tem paciência, perseverança e disciplina para vencer os desafios subindo a montanha. Vai ter pedra rolando, vai ter lugar que não vai ter água, e ele vai seguir paulatinamente até chegar no topo. Então, onde a gente tem Capricórnio no nosso mapa, é onde a gente tem que estruturar, onde a gente tem que organizar, onde a gente tem que concretizar alguma coisa, tá? E fazendo um paralelo com os temperamentos,
o temperamento, quando a gente tem predomínio do elemento terra no nosso mapa, a gente tem o elemento melancólico, o temperamento melancólico, tá bom? Então vamos falar agora do próximo elemento. O próximo elemento é o ar. Então o ar, fazendo paralelo também com os temperamentos, é o temperamento sanguíneo. O ar quer socializar, o ar quer entrar em contato, o ar quer movimentar. Só a nossa presidenta queria estocar o vento, né? Porque o vento se movimenta. O vento precisa ter essa mobilidade, essa troca, esse relacionamento. Então, quando a gente fala do signo de ar, a gente fala dessa necessidade de socializar de certa maneira. E quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário. E como que a gente pode diferenciar o ar desses 3 signos? A gente pode pensar no ar de Gêmeos, aquele ar rapidinho, sabe quando bate aquele vento que levanta as folhas ou que forma aquele rodamuinho que a gente brincava que era o saci? Esse ar rapidinho, esse ar que movimenta, que traz agito, é o ar de Gêmeos. Gêmeos sempre está interessado em saber o que está acontecendo, sempre tem curiosidade em ter notícias, sempre tem esse pensamento que muitas vezes o interesse multiplica, né? Tem interesse por várias coisas. Então esse ar agitado a gente pode falar que é o ar de Gêmeos, fazer esse contato próximo. Então Gêmeos tem a ver com vizinhança, tem a ver com irmãos, tem a ver com escola, né? As primeiras experiências sociais, quando a gente desce para brincar no play, a gente vai treinando essa capacidade de Gêmeos de se relacionar com as pessoas. O próximo signo de ar é Libra. Libra quer harmonia. Libra quer que seja tudo harmônico, que seja tudo tranquilo, quer um ambiente em paz. Então quem é de Libra sempre vai ser colocado em situações de conflito para treinar essa negociação, essa diplomacia, essa capacidade de resolver conflitos, porque consegue ver do outro lado. Então a gente poderia dizer que o ar de Libra é aquela brisa suave que acaricia nosso rosto, aquela brisa gostosa, que a gente está no final da tarde na praia e vem aquele beijo, né? É praticamente um beijo aquela brisa. É a brisa de Libra. O ar de Libra tem essa característica. E, finalmente, o último signo de ar é Aquário. E Aquário já é um ciclone. Aquário já é um ar da imensidão. É um ar que vem sem controle. Por quê? Porque Aquário tem um padrão e tem uma intenção de trazer ruptura. Ruptura no sentido de progresso. Se as coisas ficarem sempre como foram, a gente não progride como humanidade. Então, Aquário sempre vai trazer um contraponto, uma ideia diferente, vai questionar o status quo, vai questionar as coisas como têm sido feitos. Então, é aquele vento que dá uma alterada, dá uma derrubada de algumas ideias preconcebidas ou equivocadas ou ultrapassadas. E traz o ar da novidade, o ar do novo, do progresso, da inovação. Então, onde você tem Aquário no seu mapa, você precisa pensar fora da caixa. Você precisa trazer ares novos para renovar, talvez, a sua forma de pensar e agir nessa área do seu mapa. O elemento água, ele é representado, né, pelo signo de Câncer, Escorpião e Peixes. Então, quem é canceriano, escorpionino e pisciano tem esse elemento, tem o Sol nesses signos que tem esses elementos. Tá? Fazendo paralelo, então, com os temperamentos, seria o temperamento fleumático. Tá? O elemento água, ele é a parte sensível, a parte emocional.
tem a ver com as nossas questões de afetividade, de empatia, de compreensão, de se aprofundar na parte emocional. Então todos nós temos essa parte dessa sensibilidade. Todos nós temos todos os signos, então todos nós temos todos essas energias em potencial dentro da gente. E aí então, como que esse sentir, né? Esse sentir de câncer. Qual que é essa água de câncer? Então a água de câncer é como se fosse uma banheira. Sabe aquela banheira quentinha que te abraça, que te aconchega, que você se sente pertencendo, se sente protegido, se sente seguro. Então, é aquela sensação de proteção que se você está num lugar quentinho, aconchegante, você tem. Então, a gente pode pensar na água de câncer como essa banheira que nos abraça. Escorpião. Escorpião são águas profundas. Nada para escorpião é superficial. Nada para escorpião é raso. É água profunda. Então, tudo vai ser intenso. As emoções vão ser intensas, vai ser sempre 880, vai ter uma lealdade em relação ao que ele vive. Então, a água de escorpião é uma água que vai fundo e vai até as profundezas. Então, é um signo que vai falar, onde a gente tiver escorpião no nosso mapa, a gente não pode ser superficial, a gente vai ter que se aprofundar, especialmente nos aspectos emocionais. E a água de peixes? Peixes é o oceano, peixes é a imensidão do oceano. Peixes vê o mundo de uma outra perspectiva, porque ele vê debaixo d'água. Ele vê coisas que as pessoas não estão vendo. Então, quem tem muitos planetas em peixes, ou só em peixes, que fala que é pisciano, às vezes tem dificuldade de compartilhar o que ele está vendo, ele está sentindo, porque as outras pessoas não estão vendo e não estão sentindo. Então isso é interessante. Isso acontece não só para quem é de peixes, mas onde você tem peixes no seu mapa natal. Então, onde você tem peixes, talvez seja o lugar onde você tem essa conexão com algo maior. Perceba que tudo é uma coisa só, que a gente não está separado, que essa separação é ilusória. Então, peixes têm essa sensibilidade da conexão maior, dessa integralidade, dessa espiritualidade que não precisa ser religiosa, mas sim a conexão com uma força maior. E nesse lugar do nosso mapa, a gente tem essa percepção, às vezes é difícil de compartilhar, né, com outras pessoas, essa percepção que a gente tem da nossa existência, do nosso modo de ver o mundo, tá? Então lá cada planeta tem uma função, porque quem age no nosso mapa são os planetas. Os signos, eles estão lá no céu, eles são constelações do céu, eles têm intenções, têm motivações, mas quem vai buscar essa segurança material que Touro quer, por exemplo, Carlos, são os planetas que estão lá, tá? Então, se é o Sol ele quer alguma coisa, ele vai querer sobreviver, ele vai querer ter uma garantia, ele vai querer ter uma segurança financeira, uma segurança material. Se for a Lua precisa disso. Então, onde a gente tem a Lua, ela vai precisar daquela casa e vai precisar como? De qual jeito? Como que ela vai usar? Qual que é o padrão energético que ela vai usar? Do signo que ela tiver. Então, se a Lua tiver em Leão, ela vai precisar dar visibilidade às coisas que ela faz. Se a Lua tiver em Virgem, ela vai precisar ser útil. Se a Lua tiver em Câncer, tiver domiciliada, né, porque a Lua rege Câncer, ela vai precisar pertencer, vai precisar se sentir acolhida, abrigada, vai querer cuidar dos outros e ser cuidada. Então, dependendo de onde tiver os planetas do nosso mapa, a gente vai agir de determinada maneira.
Vocês podem ver muito por aí, e às vezes acontece de algum cliente pegar o mapa e como é tão... parece, uma outra, na verdade é uma outra linguagem, né? Uma linguagem simbólica, e você olha aquele mapa, você não consegue entender nada, e às vezes tem, dependendo do programa que se usa, tem um quadradinho lá embaixo que mostra qual que é o elemento predominante. E é isso que eu estava falando, essa semana eu falei bastante sobre isso, sobre quanta bobagem existe por aí. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho falta de água no meu mapa. O que é falta de água? É que eu não tenho planetas que estão em signos de água. É isso, quando fala falta de água, é isso. Eu não tenho planetas no meu mapa que estão em signos de água, mas eu tenho casas de água. Eu tenho signos de água. Então, eu uso essa sensibilidade, esse lado mais emocional de uma outra maneira. E é isso que é importante, gente. É importante a gente conhecer nosso mapa para saber qual que é o modo melhor da gente fluir em relação ao nosso padrão. O que é mais fácil pra gente? E entender isso faz com que a gente possa se ajustar em relação ao nosso modus operandi. Então, se eu preciso desenvolver mais a minha sensibilidade, como que eu faço isso no meu mapa usando os signos e usando as casas de água no meu mapa? Eu não preciso ter planetas em água para conseguir ser sensível. Você entendeu? Então, eu vou dar um exemplo que acho que vai deixar bem claro para vocês. Muitas vezes a gente vê assim, se tem excesso de água, faça isso, se tem falta de água, faça isso, tem regrinhas. Se você for ver as regrinhas, elas servem para todo mundo, né? Se você tem falta de terra, então organize mais a sua agenda, tenha uma rotina. São coisas muito superficiais, são coisas muito genéricas, né? Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo bem concreto em relação a isso. Se você pegasse o mapa de uma pessoa que não tem elemento terra no mapa, tá? Quando eu falo que não tem elemento terra, é que não tem planetas que estão nesses signos de terra, mas eles têm casas de terra, tem os signos de terra, só não tem planeta dentro, tá? Mas ele tem essa energia. Mas se você for olhar aquele gráfico que aparece no mapa natal, tá zerado a terra, nenhum planeta em terra. Você falaria que essa pessoa constrói alguma coisa na vida? Ou ela tem dificuldade de construir, de materializar alguma coisa? Essa é uma fala muito superficial, gente, porque sabe quem tem um mapa com essa característica? Que não tem nenhum planeta em signo de terra, não tem elemento terra no mapa? Bill Gates. Bill Gates não tem terra no mapa. Mas o que ele tem em contrapartida? Planetas importantes em casas de terra. Os planetas que regem esses signos de terra, por exemplo, Saturno rege Capricórnio, que é um signo de terra. Ele tem Saturno forte no mapa. Ele tem aspectos importantes na casa 10, que é uma casa naturalmente de Capricórnio. Ele tem outro signo lá, mas naturalmente a casa 10 tem essa energia capricorniana. Ele tem planetas importantes, aspectos importantes lá. Então vocês percebem que é muito superficial a gente fazer análise só pela contar o número de planetas que tem em cada signo de cada elemento. A gente é muito mais complexo que isso. Isso que eu queria deixar muito claro para vocês. Que a gente não tem que resolver nenhum problema. A gente não tem nada errado se a gente tem um determinado perfil. Eu tenho excesso de água, falta de não sei o que. Você tem o que você precisa para viver a sua existência e para fazer as inclusões que você precisa fazer na vida. Você veio perfeito, não está faltando, não está em excesso nada. Só se conhecendo que você vai poder, então, adaptar o seu jeito de ser com as situações. Se conhecendo melhor, você vai assim, poxa, isso daqui é um ponto meu que eu posso ajustar. Aqui eu vou precisar usar uma outra energia, que não é a minha predominante, não é a minha natural, mas eu tenho dentro de mim, eu posso usar. Então não tem nada que buscar equilíbrio, buscar compensar. Você tem que conhecer o seu padrão
e trabalhar da melhor maneira com o que você tem. E eu queria finalizar essa nossa conversa com uma frase que eu achei o máximo, do Chico Xavier, tá? Que fala o seguinte: aos outros eu dou o direito de serem como são. Então, se eu conheço essa informação, se eu conheço o padrão de funcionamento do meu marido, dos meus filhos, eu sei como eles funcionam, eu sei qual que é o jeito mais fluido de lidar com eles. Mas ele continua a frase: a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, se eu tenho autoconhecimento, me conheço, estou num processo de evolução, se eu quero ser melhor a cada dia, eu vou conhecer os meus padrões e os que não estão funcionando bem naquele determinado meio, eu vou mudar o como. Eu vou ajustar a forma de falar, a forma de interagir, a forma de me comportar. Essa é a inteligência da gente usar as energias a nosso favor. Sabendo que se deixar no automático, eu vou para um determinado padrão, e se esse padrão não está sendo bom, porque eu estou construindo na minha vida, eu posso ajustar, eu posso usar os outros elementos que eu tenho no meu mapa para conseguir a minha estratégia, conseguir o que eu quero. E olha, nesse material aqui que eu preparei, esse resumo astrológico, que tá no link da bio, vocês podem baixar, tem os elementos, as características dos elementos, e tem aqui explicando, ó, as casas de cada elemento também, que eu não falei nessa live, e o significado dos signos, e também os signos de fogo, de terra, de ar e de água, tá bom? Um beijo, obrigada pela participação de vocês, e nos vemos na próxima sexta. Beijo!